Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Wander. Venho falar com você aqui um instante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei. Também compartilha os nossos vídeos. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Êxodo capítulo 33, né, irmãos? E o versículo 15, né, irmãos? Aqui, ó, vamos ver. Diz assim, ó. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Quem falou isso aqui, igreja? Ô, glória! Se nós ler o versículo 14, diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus disse para Moisés: a minha presença vai ir contigo. Ele disse: se a tua presença não for comigo, então não faça nós subir daqui também. Quem de vocês, irmãos, você também é exigente com Deus? Quem é um pouquinho exigente com as coisas de Deus? Irmãos, Deus nos dá assim, essa dádiva, essa graça para nós exigir, porque quando Ele mesmo disse: depois façam prova de mim, irmãos, amém? Quem de vocês serve a Deus há bastante tempo já? Olha, eu estou contente que eu estou entre os mais velhos da igreja aqui hoje, né? Eu vi que teve alguém de 43 anos, alguém de 30, alguém de 32 também, que nem eu, e eu tenho 32 anos também, sirvo a Deus, irmãos, amém? Então quer dizer, eu estou entre os mais velhos aqui hoje, glória a Jesus. Irmãos, aos meus 28 anos de idade, ou seja, não, ao contrário, aos 28 anos de idade da igreja, eu vim para a igreja. Quando a igreja tinha 28 anos, eu vim para a igreja, irmãos. 28, porque agora eu tenho 32, então fechou 60 anos. Quem entendeu diz amém, Jesus? Irmãos, vocês não pensam que a alegria tão grande foi quando eu cheguei nessa igreja, irmãos. Irmãos amados, vamos fazer uma oração aqui para nós meditar nesse versículo que nós vemos? Senhor meu Deus, fala com a tua igreja aqui nessa tarde, ó Pai querido. Fala com a tua igreja aqui nessa tarde, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te peço. Amém. Se assenta, desocupe a mão, tudo tranquilo primeiro, depois você desocupou, bate palma bem forte, faça essa referência das mãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, é um momento importante da palavra de Deus, irmãos. Assim como Moisés era exigente, irmãos, mas o Senhor chegou a prometer mandar o anjo dele junto, mas ele disse: não, se não for a tua presença, eu não irei também. Porque o anjo é limitado e Deus não é limitado, igreja. Amém? O anjo também o anjo também só vai fazer o que Deus mandar. Mas se a presença de Deus estiver junto, aí vai acontecer, igreja. Amém? Muito mais. Quem entende assim, diga amém, Jesus. Irmãos amados, a coisa mais boa que eu descobri na minha vida para servir a Deus foi sentir a presença de Deus, irmão. Foi por causa disso que eu hoje estou servindo a Deus há 32 anos, irmãos. Porque quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu pude ver a presença de Deus manifestar na vida de uma irmã minha. Nós levamos uma irmã minha endemoniada, assim, irmãos, que nós, olha, em 4 homens não conseguia segurar ela quando ela se endemoniava em casa. E ela era magrinha, olha, eu dou quase 2 do corpo dela na época. Ela era magricelinha. E nós, em 4 homens, ela jogava nós para os cantos da parede quando ela se demoniava. Porque nós não tínhamos a presença de Deus na nossa vida, irmãos. Nós não tínhamos Deus. Aí, e o demônio fazia o que bem entendia e nós tínhamos que ficar. Nós sofríamos, vocês nem pensam, irmão. Nós sofríamos mais que trabalhar o dia inteiro só para ficar uns minutos lá tentando segurar ela para ela não se matar, na verdade. Era terrível, irmãos. Ela, por várias vezes nós pegamos ela já se enforcando e nós conseguimos chegar, como diz, na última hora conseguimos chegar e livrar ela de se enforcar. E depois ela não sabia o que estava acontecendo, porque era demônio que estava nela, irmãos. Mas nós fomos na igreja e Deus fez um milagre. Então ali que eu pude ver, a presença de Deus é diferente do que a nossa presença, igreja. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa: é muito importante nós vir adorar a Deus. É importante nós fazer a obra de Deus, irmãos. É importante nós cantar, nós pregar, nós louvar. Mas é mais importante ainda nós ter a presença de Deus na nossa vida, igreja. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus.
um homem e uma mulher, seja que você for fazer a obra de Deus, e se ele não tiver a presença de Deus, ele pode ter teologia, mas não vai acontecer nada. Ele pode ter estudo, mas não vai acontecer nada. Ele pode ser estudado na maior universidade, ele pode ser ungido a pastor, ele pode ser presbítero, seja o cargo que for, pode ser reverendo, pode ser o cargo que for que a Bíblia fala, pode ser apóstolo, mas sem a presença de Deus ele não é nada, ele é vazio. Sem a presença de Deus não vai acontecer nada, igreja do Senhor. Por isso, irmãos, o mais importante para nós é a presença de Deus. Irmãos, é muito importante nós ter o dom para cantar, é importante nós ter o dom para pregar, é importante nós ter dom de visão, tanta coisa. Mas eu digo para vocês, irmãos, a presença de Deus é o tudo na nossa vida, irmãos. A presença de Deus, ela não pode faltar na nossa vida, igreja do Senhor. Vamos comparar. O profeta Moisés, irmãos, ele subiu ao Monte Sinai para buscar, ele queria que Deus revelasse os mandamentos, ele queria que Deus gravasse os mandamentos para ele levar para o povo de Deus. Ele subiu lá, ele ficou 40 dias, 40 noites lá jejuando e orando para que Deus viesse manifestar a presença dele lá. Depois de 40 dias, 40 noites, Deus passou e escreveu com o dedo dele nas tábuas de pedra. Quem já leu isso na Bíblia, levante a mão e diga amém. Escreveu os 10 mandamentos e deu para ele. E o Moisés pegou e desceu todo feliz da vida, diz: agora o povo já adora a Deus, agora muito mais ainda. Agora quando chegar lá, o povo vai ficar maravilhado. Só que quando ele chegou perto, quando desceu lá do monte, ele teve uma decepção tão grande na vida dele, irmãos. Qual foi? Ele pensava que aquele povo ia estar todo mundo orando por ele, todo mundo adorando. Ele chega lá, estava todo mundo reverenciando um bezerro de ouro que ele tinha feito, igreja. Tinha todo mundo deixado da presença de Deus, irmãos. Tinha todo mundo se afastado da palavra de Deus, igreja. O povo estava todo na idolatria, todo adorando um bezerro de ouro. Quem já leu, irmãos? Quem já leu? O Moisés, irmãos, ficou tão chateado com aquilo, tão triste ele ficou, que ele acabou quebrando as pedras dos mandamentos. Ele pensou, o que ele pensou? O que me adianta ter a pedra dos mandamentos para um povo do coração endurecido? O que adianta eu ter aqui os mandamentos aqui de Deus? O que adiantou Deus esse lugar? O que adiantou ficar 40 dias, 40 noites lá? Para um povo que não reverencia a Deus, para um povo que não é temente a Deus, um povo que não quer nada com Deus, um povo que não está interessado nas coisas de Deus. Então ele quebrou, espatifou, fez em pedaços aquelas pedras. E Deus matou ele? Não matou, porque Deus entendia o porquê que Moisés fez aquilo, irmãos. Deus entendeu o que Moisés fez. Moisés fez porque ele ficou triste de ver o povo abandonar a Deus, igreja do Senhor. Sabe o que Deus falou? Moisés, saia de perto, deixa que eu vou matar todos eles agora. Não se preocupe, eu vou me cobrar, eu vou matar todos eles agora. Agora que nós vemos uma pessoa que tem a presença de Deus, é tremendo, Deus. Imagina vocês na prova como Moisés teve agora. Deus diz: eu vou matar todos eles. Agora o Moisés vai interceder por os rebeldes, igreja. O Moisés agora diz: não, Senhor, não mata ninguém. Mata eu, mas não mata eles. Pode me matar eu, Senhor, mas não mata esse povo. Porque eles saíram do Egito para vir se encontrar com o Senhor, para te adorar. O que o povo vão dizer? O Senhor é mau, o Senhor é ruim, o Senhor pegou e matou eles lá no deserto. O Moisés, irmãos, agora intercedendo por aqueles que todo mundo abandonou o Senhor, irmãos. Mas por que ele conseguiu fazer isso, irmão? Porque o Moisés realmente tinha a presença de Deus na vida dele, igreja. O Moisés tinha a presença de Deus na vida dele. Aleluia! Irmãos, eu digo para vocês, eu me emociono, eu não consigo meditar assim. Eu sinto tão a glória de Deus quando eu falo nisso, irmãos. Porque é tão importante
importante, irmão, nós valorizar a presença de Deus na nossa vida, igreja do Senhor. É tão importante, irmãos, olha, eu digo para vocês, até no serviço material que eu fazer, eu procuro que a presença de Deus vá junto comigo, irmãos. Quando eu vou viajar, a mesma coisa, eu digo, Senhor, eu prefiro faltar com os homens lá, mas não quero faltar com o Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Irmãos, e Deus pela misericórdia tem nos acompanhado. Irmãos, aonde tem a presença de Deus tem milagre. Vamos lembrar uma passagem de Jesus. Ele estava pregando, e fazia 3 dias, a Bíblia revela que faz 3 dias que o povo estava ouvindo Jesus, e o povo estava tão emocionado, o povo estava tão assim, estava tão disposto a ficar ali vendo Jesus fazer maravilha, que fazia 3 dias que estavam seguindo, já estavam no deserto lá. E Jesus chegou e falou para um dos discípulos: eu estou com dó desse povo, esse povo está desfalecido, esse povo está com fome, esse povo, se continuar assim, vai morrer de fome, eu tenho que dar alguma coisa para eles. Aí Jesus provou a fé dos discípulos e disse: mas aonde que nós vamos arrumar tanta comida para toda essa gente? Aí um dos apóstolos chegou e disse: olha, tem um menino ali que tem 5 pães e tem 2 peixinhos, mas o que é isso para uma multidão dessa? Jesus disse: tem isso, então manda todo mundo sentar e vamos repartir o que tem aqui então. Vamos repartir o que tem. E mandou repartir os 5 pão e os 2 peixinhos, irmãos. 5.000 pessoas. Eles começaram a repartir para todo mundo comeu, que sobejou comida, fartaram, a Bíblia fala, igreja. E quando todo mundo estava satisfeito, ninguém queria mais, estava todo cheio já. Jesus falou assim: sobrou alguma coisa? Os discípulos disseram: olha, sobrou a santa. Então vocês recolhem tudo, pega cada um cesto, agora recolhem tudo. Quando eles recolheram, sobrou 12 cestos cheios, igreja. Glória a Jesus, aleluia! Louvado seja Deus. Aonde a presença de Deus acontece, tem prosperidade, igreja do Senhor. Aonde Deus chega tem prosperidade. Você precisa de uma prosperidade? Deus estando na tua vida, vai haver prosperidade na tua vida. Jesus chegou lá em Betânia. Quem já ouviu falar do Lázaro que foi ressuscitado? Primeiramente, Jesus estava ali em Jerusalém pregando. Alguém foi e chamou Jesus lá: olha, o teu amigo Lázaro está quase morrendo, ele está mal lá, e pediram para você lá orar por ele, porque ele passa mal. Jesus diz: ele passa mal, tá bom, fique tranquilo que eu vou visitar ele. Mas não foi naquele momento. Jesus chegou, ficou bem descansado, ficou ali, sabe quantos dias Jesus ficou? Ficou 4 dias sem ir lá em Betânia. Era bem pertinho, irmãos, era pertinho, todos digam amém, Jesus. Aí o que aconteceu, irmãos? Depois de 4 dias, o Lázaro acabou morrendo naquele dia, porque não foi. Então Jesus disse: agora nós vamos descer para lá. Chegaram lá, a Marta veio encontrar ele: mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o senhor tivesse vindo aqui, o meu irmão não teria morrido, porque o senhor curava ele. Mas acontece que Jesus tinha algo mais especial para mostrar para eles, igreja. Irmãos, para nós, assim, ser humano, dá para nós entender. Se Jesus fosse lá e curasse o Lázaro, alguém poderia pensar que foi apenas algum remédio que ele tomou e sarou. Quem está entendendo isso, amém, Jesus? Algum remédio bom que ele recebeu e curou. Então Jesus esperou morrer, irmãos. Fazia 4 dias que estava sepultado e chegou lá: mas se eu tivesse, que eu não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar, Marta. Aí a Marta disse: sim, eu sei que vai ressuscitar, mas no último dia, mas isso vai demorar ainda. Jesus disse: mas eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu não tenho dito para vocês, se tiver em mim, aí que esteja morto, viverá. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Agora Jesus pega e diz assim: onde é que ele está? Vem cá, vai ver, Senhor. Está cheirando mal, vamos lá ver. Está aí nessa caverna ali, estava fechada uma pedrona enorme lá. Jesus disse assim: tirem a pedra. Primeiro Jesus chorou, a Bíblia fala. Ele olhou a sepultura e chorou. Mas eu vou dizer para vocês, ele não chorou por causa que não ia ver mais o Lázaro. Ele chorou porque ele sabia que agora ia acontecer um milagre extraordinário.
claro, igreja. Ele chorou porque ele sabia que Deus ia manifestar o poder. Ali todo mundo ia ver a glória de Deus. Aleluia! Ele sabia que ali todo mundo ia sentir a presença de Deus, a igreja do Senhor. Amém? Quem está sentindo a presença de Deus, levando a mão da glória a Deus. Levando a mão da glória a Deus. Glorifica o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, olha, entenda agora, qual é a tua fé agora? A Maria tinha fé, mas a Marta era um pouco duvidosa. Jesus falou para Marta assim, ó. Ou seja, Jesus falou para eles aí, tirem a pedra. A Marta se intrometeu e disse assim, não, Senhor, não deixa tirar porque está cheirando mal, faz 4 dias já que ele morreu. Ele não morreu hoje, faz 4 dias já. Tire a pedra, tu fala, não tira porque está cheirando mal. Jesus disse, eu não falei que se crer verás a glória de Deus, tirem a pedra. Alguém tirou a pedra e Jesus deu um grito, Lázaro, sai para fora. E ele levantou a igreja. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Amém? Todo digo amém. O Lázaro levantou ou não levantou? Quem acredita que levantou? Ficou curado. Vou falar mais um pouquinho e já terminamos. A presença de Deus chegou lá no tanque de Betesda. Irmãos, vocês sabem ali no capítulo 5 de João, a Bíblia fala sobre o tanque de Betesda. De tempo em tempo, um anjo vinha lá e agitava as águas. Isso é no tempo de uma vez por ano, no tempo de festa, igreja, no tempo de festa. O anjo de vez em quando ia lá e agitava a água. E o primeiro que entrasse dentro da água saía curado de qualquer tipo de doença. E ali estava um paralítico que fazia 38 anos que sofria de paralisia, mas não tinha ninguém para ajudar ele, irmãos. Mas aquele paralítico não tinha ninguém, mas ele tinha esperança em Deus, irmãos. Ele tinha esperança que o milagre dele um dia ia chegar na vida dele. Ele acreditava que Deus era soberano e um dia ia olhar para ele. Então aquele paralítico não desistia, já fazia 38 anos que ele ia buscar a cura para ele e não alcançava. Mas agora, enquanto ele estava tentando entrar, todo mundo entrava primeiro lá e ele ficava na mão. Agora Jesus olhou para ele, ele ficou com compaixão dele e disse assim, tu quer ficar são também? Antes eu ainda não entendi quem era Jesus. Ele disse, Senhor, eu gostaria de ficar são, mas só que cada vez que o anjo agita as águas, o outro salta primeiro que eu e eu não ganho meu milagre. Jesus agora olha para ele, então levanta agora, pega a tua cama e anda, glória a Jesus. E ele levantou a cama, depois que Jesus veio a milagre, igreja. Aleluia! Amém? Eu quero dizer para vocês aqui hoje, irmãos, que não precisam muita coisa para vocês querendo a presença de Deus já basta, igreja. Amém? A presença de Deus vai fazer qualquer tipo de milagre na sua vida. É a presença de Deus que abre as portas para você. É a presença de Deus que vai junto com você na faculdade, quando você está fazendo lá. Às vezes é impossível se passar lá, mas com a presença de Deus você acaba passando. Irmãos, falando nisso, uma filha minha, ela se inscreveu no Enem para fazer faculdade, e daí tinha 2.000 e poucas pessoas concorrendo à vaga dela lá. E ela falou assim para mim, pai, eu não sei se vai adiantar, porque tem 2.000 e poucas pessoas para me fazer. Pai, ora por mim para Deus falar uma coisa. Eu disse, minha filha, vai lá e faz, que você vai passar, por causa que Deus está dizendo. Ela pegou, irmãos, e confiou, e foi lá e fez e passou, escolheram ela para a glória de Deus, igreja. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Amém? Como a presença de Deus é diferente, igreja. Glória a Jesus, amém? Tem alguma coisa difícil para Deus fazer na tua vida? Quem acha que existe alguma coisa difícil de Deus fazer? Só uma coisa que eu acho que é impossível Deus fazer é pecar. Ele nunca vai pecar. Amém? Né? Mas não existe nada impossível para ele, igreja. Amém? O que Deus não vai fazer é pecar, só isso, porque ele é santo, santo, santo. Grita assim, Deus é santo. Santo,
santo, santo. Amém? Irmãos, vamos combinar assim, ó. Você fica com esse versículo da presença de Deus, que você não vai fazer nada sem a presença de Deus. E eu paro com a mensagem, porque não tem mais tempo, tá bom, irmãos? Quem de vocês, tudo que você for fazer, você vai procurar que a presença de Deus vai junto com você? Levante a mão. Então ele assim, ó, eu sinto a presença de Deus,